bem, vamos continuar as nossas aulas de direito disciplinar, tratando, depois que nós vimos que estamos em meio a um ambiente de ciência jurídica especializada, vamos agora falar de controle da disciplina sob a ótica de corregedorias. Onde entram as corregedorias nesse processo? No que costumo dizer nos meus escritos, nas minhas palestras, dizer com as seguintes tintas: política de controle da disciplina. Política significa pensar antes. Quando nós instauramos uma sindicância ou instauramos um processo, estamos a percorrer um caminho na sequência de um fato que já ocorreu. Quando falamos em política, estamos a pensar em um mapa. Estamos a pensar em um conjunto de ações que vislumbram, inclusive, aquilo que ainda não aconteceu. Então, a visão moderna das corregedorias não é meramente de reação com instrumentos punitivos, senão um conjunto de atribuições, à luz das competências, à luz da lógica, à luz da eficiência, um conjunto de atribuições com o objetivo de restabelecer a ordem interna e de, se possível, melhorar a conduta daquele funcionário. Pois bem, a finalidade da corregedoria, diria, embora a palavra que pronunciarei agora, o verbo não seja assim muito feliz, não deva ser levado no sentido estrito, mas para facilitar a compreensão, a corregedoria faz o policiamento. Policia, está a policiar, eu diria, o cumprimento de ordens por parte dos funcionários, o cumprimento de normas, o cumprimento de deveres, a verificação na obediência estrita às restrições, ou seja, às proibições às quais aquele agente público está vinculado, a qualidade de serviço. Então, é esse o policiamento, em essência, que faz uma corregedoria. E tem, para tanto, como já adiantei, vários recursos, vários instrumentos para cumprir adequadamente essa missão. Aproveito para fazer um apontamento, porque vejo, por vezes, confusas as figuras de funcionário e servidor. Então vamos definir, para efeitos do emprego da nomenclatura correta, funcionário em sentido lato é todo aquele que funciona no serviço público. Nós podemos até dizer que o presidente da República, nesse sentido, é um funcionário público. O ministro de Estado é um funcionário público. O presidente de um tribunal é um funcionário público. O desembargador é um funcionário público. Um delegado de polícia é um funcionário público. Então, todos esses agentes que funcionam de alguma forma dentro do serviço público para o atendimento com as suas competências à sociedade são funcionários. E eu dispensaria até dizer funcionário público. Neste caso, são estritamente funcionários. Então, eu evitaria até dizer que eles são funcionários públicos, porque em dizendo que eles são funcionários, eu estou, obviamente, a me referir a quem trabalha dentro das instituições públicas. Mas a gente vê muito no ambiente trabalhista referir-se ao funcionário da farmácia, ao funcionário da lanchonete, ao funcionário do mercado. Essas pessoas, tecnicamente, são empregadas. São empregados e não funcionários. Funcionários são os que atuam dentro de ofícios públicos. Pois bem, eles se dividem, no entanto, em 3 categorias. Os funcionários podem ser servidores. Servidores são aqueles que estão vinculados à instituição por um estatuto próprio.
Então, os magistrados, por exemplo, estão vinculados ao Estado pelo Estatuto da Magistratura, pela Lei Orgânica da Magistratura. Os delegados de polícia têm o seu estatuto próprio na Polícia Civil, na Polícia Federal, e assim várias carreiras de Estado. E aqueles que não possuem um estatuto específico, as suas peculiaridades, que são, digamos, gerais, esses funcionários são vinculados pelos estatutos próprios dos servidores daquele ente federativo. Então, os servidores públicos da União, os servidores públicos civis dos estados, do Distrito Federal, os servidores públicos dos municípios, esses estatutos agasalham todos aqueles que não possuem um estatuto próprio. Mas, tendo o estatuto próprio ou tendo um estatuto geral, essas pessoas são servidoras. Muito bem. Se elas estiverem vinculadas a um ente ou a uma entidade estatal, elas são funcionárias, ou melhor, funcionárias na categoria empregados públicos, regidos pela CLT. Há muitas prefeituras no país, portanto, em que aqueles que trabalham na prefeitura não têm estatuto próprio. O município, enfim, por uma questão local, na sua competência de organizar os ofícios públicos municipais, optou por não ter um estatuto municipal. Então, todos aqueles que trabalham na prefeitura são regidos pela CLT, são funcionários, mas ao invés de servidores, nós os chamamos de empregados públicos. Assim nas empresas públicas, assim nas sociedades de economia mista. E depois temos outro tipo de funcionário, que é aquele equiparado a tal para efeitos de responsabilidade penal. E é aí que o presidente da República, que o presidente do tribunal, que os ministros de Estado, aí que todos esses agentes, incluindo parlamentares do Congresso Nacional, todos eles, tecnicamente, para efeitos dessa responsabilidade penal, são considerados funcionários. Então, em resumo, funcionário é um leque que se divide em servidores vinculados por um estatuto próprio, em empregados públicos regidos pelo Estatuto Geral dos Trabalhadores, a CLT, e aqueles equiparados a tais pelo Código Penal e o Código de Processo Penal, que os trata nesse ambiente. Muito bem. Eu fiz essa divagação para não perder a oportunidade, então, de deixar esse ponto esclarecido. Nós que estamos a cumprir uma tarefa técnica e devemos primar pelo emprego correto das expressões adequadas para cada situação. Passado a limpo esse quesito, eu volto a dizer da importância da corregedoria nessa tarefa, aspas, de policiamento da conduta funcional. Uma corregedoria deve ser estruturada como sendo o centro de resolução dos incidentes funcionais. É verdade que não há, a não ser no âmbito do Poder Executivo Federal, principalmente, o governo federal tem orientado por textos provocados pela Controladoria Geral da União, tem orientado que, inclusive, as chamadas estatais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, configurem as suas corregedorias e não só o façam. Não basta uma corregedoria instalada, mas que essas corregedorias trabalhem com o método lógico. Pois bem, mas fora isso, de maneira assim geral, não existe uma obrigatoriedade de se ter uma corregedoria. Muitos órgãos, porque ou não têm uma grande demanda e acham que não seria necessária essa estrutura, ou pelas razões mais diversas de natureza de prioridades de gestão,
muitos órgãos não possuem corregedorias. Mas o ideal, evidentemente, é que as corregedorias estejam presentes em todos os órgãos, em todas essas organizações, para que elas sejam realmente o centro de análise dos incidentes que ocorrem no ambiente administrativo. Ao invés de o diretor de um departamento, ao invés de o presidente de uma instituição, ao invés de uma determinada autoridade que cumpre tarefas de direção geral, ficar fora das suas obrigações de rotina a examinar essas coisas pontuais, encaminha adiante. Mas encaminha para quem? Encaminha para a corregedoria, onde se pressupõe existe uma equipe qualificada, treinada, que conhece a matéria e que sabe como fazer o exame e dar o tratamento devido àquela ocorrência. Então a corregedoria, eu digo, ela é o centro, é para onde devem convergir as notícias de incidentes funcionais que, observe-se, que não podem ser prontamente resolvidos pela chefia imediata. Entenda-se. Já falei em aula anterior da importância da atuação dos chefes. Os chefes são a ponta do controle. Então, quando eles têm conhecimento de uma ocorrência, dependendo da natureza dessa ocorrência, do seu feitio, isso pode ser resolvido ali mesmo, sem caráter punitivo. Há recursos para tanto no ambiente da correção pela chefia. De outra forma, nós teríamos o absurdo de uma corregedoria estar abarrotada de memorandos, de ofícios, de notícias, de miudezas, coisas que o chefe poderia ter resolvido ali, no seu ambiente de trabalho, e que entulha, portanto, a corregedoria de forma desproporcional. Mas aquelas ocorrências que não se resolvem, que não têm a sua solução ali no ambiente da chefia, pela sua natureza, elas são então centralizadas na corregedoria, certo? Evidentemente que, já lhes disse, pressupõe-se que os profissionais da corregedoria tenham conhecimento especializado. E assim deve ser, porque aqueles que controlam a regularidade do comportamento alheio, eles não podem praticar atos irregulares, muito menos praticar ilegalidades. Se eles estão a vigiar a conduta de alguém, devem ser exemplos no seu comportamento particular e exemplos na correção dos ofícios que desempenham, examinando os fatos por critérios impessoais, técnicos e dando o encaminhamento conforme deve ser estabelecido pela lei e outros regulamentos que orientam o proceder. Não se pode ter uma corregedoria omissa, uma corregedoria pro forma. Isso parece evidente, mas não é raro nós percebermos notícias em jornais e telejornais que a corregedoria já teve conhecimento de determinado fato, que já tomara caráter de escândalo e nenhuma providência adotou em relação àquele ofício. Então a corregedoria exige destemor, exige ação, exige o policiar, mas o policiar no sentido de dar o acompanhamento e não fechar os olhos diante as ocorrências que aparecem à sua frente. Muito menos, agora já na outra ponta, uma corregedoria pode ser covarde, ou seja, praticar atos de covardia, usando o seu poder para atropelar a honra das pessoas. Como advogado, já enfrentei diversas situações nas quais se percebia que aquela estrutura que deveria estar ali para zelar pela regularidade dos serviços públicos
valia-se da possibilidade de processar alguém para fazê-lo pelos seus critérios, para fazê-lo sem análise impessoal e técnica. Muitas vezes para efeitos de estatística. Veja-se que um juiz é muito cauteloso quando examina a responsabilidade criminal. O juiz sabe o que aquilo reflete, por vezes na liberdade, mas sempre no desassossego da alma de alguém com reflexo nos seus familiares. O juiz é cauteloso ao examinar, portanto, a responsabilidade por crimes. No mínimo, então, uma corregedoria deve ter o mesmo cuidado para examinar incidentes funcionais sem banalizar os atos e sem invadir terrenos que, a pretexto de corrigir um pequeno incidente, causam uma tragédia na vida de alguém, sem falar na possibilidade de danos à própria instituição. A corregedoria não é, claro, não é um espaço para a promoção, a autopromoção, não é, de pessoas em cima da desgraça alheia. Nós temos casos de corregedores que, para valorizarem os seus ofícios, vivem da produção de estatística, de quantas sindicâncias instauraram, de quantos processos instauraram, de quantas pessoas puniram em determinado período, e o quanto mais os números são representativos, ele imagina passar a ideia de eficiência. E por vezes ele está sendo inconsequente no seu ofício. Está visando fabricar uma imagem de austeridade, de funcionalidade daquela estrutura que administra, quando nesse rastro está a construir a destruição de uma carreira, da vida, por vezes literalmente de alguém, e a causar gastos públicos, uma vez que expedientes formais como sindicância e processo disciplinar têm elevado custo financeiro para a instituição.